Olá, gente! Eu sou Ana Luísa, orientada pelo professor André Megali, e o título do nosso trabalho é a Análise da Taxa de Sobrevivência de Mudas Nativas da Mata Atlântica, o início do BF Atlantic. Nas últimas décadas, tem se enfrentado muitas dificuldades para a conservação dos biomas naturais. Segundo a WWF Brasil, atualmente só restam 7% da cobertura original da Mata Atlântica. Este cenário vem acontecendo em virtude de uma intensa devastação da vegetação a fim de atender às necessidades humanas, porém sem uma avaliação prévia dos riscos à biodiversidade. Com isso, gerou graves acontecimentos, como, por exemplo, a intensificação das mudanças climáticas e uma perda gradual dos serviços ecossistêmicos. Por isso, ao longo dos anos, a prática da restauração tornou-se fundamental e os pesquisadores da área começaram a levantar perguntas sobre como tornar essa prática mais efetiva. Daí que surgiu o contexto dos estudos do tipo BEF, Biodiversidade Funcional Ecossistêmica, que buscam compreender qual seria o papel da diversidade de espécies na composição da comunidade, nas funções ecossistêmicas geradas. Ou seja, será que uma riqueza de espécies compondo essa comunidade é mais benéfico e produtivo para o sistema ou não? Neste estudo, o projeto em questão foi o BF Atlantic. O projeto foi implantado no NIASA, a Fazenda Experimental da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fica localizado às margens da represa de Chapéu d'Uvas. Em anos anteriores, essa fazenda sofreu com a degradação ambiental e perdeu sua vegetação nativa local, abrigando majoritariamente pasto. O BF Atlantic é um projeto de restauração em grande escala que avalia o efeito da riqueza de espécies e a diversidade filogenética de árvores nativas da Mata Atlântica no funcionamento dos ecossistemas e no sucesso da restauração de florestas tropicais degradadas. O grande desafio para a restauração florestal, através do plantio de mudas, é a sobrevivência nos estágios iniciais, devido à competição por vegetação rasteira e períodos de estiagem de chuvas. Portanto, os objetivos deste estudo foram analisar a taxa de sobrevivência de mudas nativas após 5 meses do plantio do BF Atlantic, considerando a identidade das espécies, a quantidade de chuvas recebida entre os blocos e a diversidade de espécies plantadas. O design experimental consta de 4 blocos de plantio, que foram avaliados de forma a possuírem condições abióticas parecidas para evitar interferência no crescimento entre as mudas. Das 24 espécies, foi plantada de forma randômica cada espécie no seu devido tratamento de gradiente de riqueza, exceto nos tratamento controle. Cada parcela possui 48 mudas plantadas a uma distância de 2,3 metros entre si. Nesse primeiro monitoramento foram avaliados um total de 124 parcelas, das quais 5.952 mudas foram plantadas. Em campo, a sobrevivência de cada indivíduo foi contabilizada e, após o recolhimento dos dados, as taxas de sobrevivência entre os blocos foram comparadas com testes Kruskal-Wallis e teste Tuck. Já a sobrevivência entre os níveis de diversidade foi avaliada por regressão linear utilizando o RStudio. A taxa total de sobrevivência foi de 74%. As espécies com as maiores taxas de sobrevivência foram o ipê verde, ipê amarelo e o ipê roxo, e com as menores taxas foram o barbatimão e o bico de pato. O ipê verde é típico da Mata Atlântica e do Cerrado, sendo considerado uma espécie rudimentar e de alta regeneração em pastos, podendo explicar o seu sucesso de sobrevivência de 100% em todas as réplicas. Já o ipê amarelo e o ipê roxo pertencem à mesma família que o ipê verde e também são representados no Cerrado e na Mata Atlântica, sendo conhecidas por possuírem resistência a secas temporárias. Por isso, essas 3 espécies apresentaram um bom desempenho, podendo ser consideradas para projetos de restauração florestal. A taxa de sobrevivência no bloco 4 foi significativamente menor que os demais blocos, como apresentado pelo teste Tuck. Como isso foi plantado no início do período de estiagem, o volume de chuvas nesse bloco foi inferior aos demais, o que justifica sua menor taxa de sobrevivência, visto que o recebimento de água para o estabelecimento das mudas é um fator essencial. Foi registrada uma relação negativa fraca, mas significativa, entre a sobrevivência e o gradiente de riqueza de espécies. Interações e respostas funcionais não conseguem ser quantificadas com precisão após o início do plantio, onde as mudas ainda se encontram em estágio inicial e não se estabeleceram, por isso ainda não há uma resposta de interação direta. Por fim, nesse estudo, nós apontamos 3 espécies com um importante desempenho para projetos de restauração florestal de Mata Atlântica e que o plantio nos períodos chuvosos garante uma maior eficiência na sobrevivência das mudas, tendo importantes implicações técnicas e econômicas para um projeto de restauração. Muito obrigada por terem assistido até aqui.